Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Hoje em dia na internet, depende da hora que você está assistindo, é uma dessas opções. E no caso aqui, para mim é bom dia, que eu acordei agora, ainda estou de pijama aqui. Pro que usa é bom dia também. Para mim é boa tarde. Pro Mainardi já é boa tarde. Em Veneza já estamos na tarde, não é? Eu estou em Roma. Tá, você está em Roma? Estou vagabundeando em Roma. Depois de vagabundear muito tempo em Veneza, eu vim vagabundear em Roma. Boa. E o Oscar está no Japão, nosso correspondente internacional. Aí já está de noite, Oscar? Ah, não, aqui tá tardezinha, cara, tá caindo o dia. Mas eu queria começar dizendo aqui que é uma desfeito que você está fazendo, porque eu fiquei sabendo que o Mainardi ia participar com a gente aqui, eu coloquei pelo menos uma roupa decente, aí você aparece com um roupão, você tá cansado de noite, que você sempre tá de terno e gravata, daí você aparece desse jeito. Não, mas... por fazer, não tomou banho também? Não, Oscar, não, também não, vou falar bem a verdade, também não, mas já, tô acordando com as notícias maravilhosas do Brasil. Nós estamos aqui, esse é o programinha do Não é Imprensa, é um programa livre, todo mundo aqui tem liberdade para dizer o que pensa, porque a gente não é imprensa, né? A imprensa não tem muita liberdade para falar o que pensa, né? Depende de quem paga, eles têm que falar de quem está recebendo. Mas nós aqui, como ninguém paga, nós temos liberdade de falar o que pensa, a nossa liberdade é tanta que a gente entra quando quer também. Já fica um ano sem fazer o programa, depois volta, faz, depois de 6 meses volta, e no caso aqui estamos fazendo uma coisa especial, né? Vamos começar com qual assunto? Aliás, queria agradecer todo mundo aí, queria agradecer o Oscar, tem sido um colunista e tanto aí no Não Imprensa, assíduo, os textos me divertem e me influenciam, viu, Oscar? Eu sou influenciado por seus textos, viu? Cara, você tem que agradecer o ChatGPT. Eu só falo assim, chat, fale sobre isso. Ele dá o texto, eu vou lá e colo. É isso que acontece. Não é não. E eu quero agradecer o Mainardi também por topar aí, ó, deixar de passear em Roma para estar aqui nesses minutos aqui na nossa live. E obrigado, viu, Mainardi? Eu estou com o ChatGPT ligado aqui. Quando ele me der uma resposta certa, eu antecipo para vocês aqui. Aí, Mainardi. E o que uso aí, sem dúvida alguma, o nosso grande intelectual do Não é Imprensa aí. Obrigado, que usa, trabalha dando sangue para Não Imprensa. Vamos começar comentando qual notícia do dia aí que usou. Não, antes a gente vai começar pedindo o pessoal assinar o Não é Imprensa, que você que tá aí. Vamos começar pedindo esmola, boa. Isso aí, passar sacolinha. Isso. Então tem o QR Code aí na tela. Também, se você quiser entrar, nãoaimprensa.com, ver lá o que a gente está fazendo. E também lá tem o link para você poder fazer sua assinatura e acompanhar o que a gente está fazendo e vir com a gente, como diz o Mainardi, na nossa bolha, né? Assina aí, pessoal. A gente aqui não tem patrocinador, hein? Não é que a gente é contra patrocínio, não. É que ninguém quer patrocinar mesmo, viu? Não é que a gente não se vende, não é isso. É que ninguém quer comprar. Então a gente precisa da sua assinatura aí para se manter, tá bom? Assina o Não é Imprensa. O Não é Imprensa mantém a independência de opinião na internet, mantém esse time unido aqui, que está espontaneamente junto aqui, comentando, que a gente... Não é fácil, viu, pessoal? Não é fácil acordar, ler notícia, pensar sobre ela, isso deprime. Isso deixa a gente mal da mente, isso deixa a gente sem esperança, mas a gente continua fazendo isso por vocês. Então, assina a gente aí, tá bom? Aliás, eu queria aproveitar para agradecer. De fato, eu pulei fora exatamente por causa disso. E como vocês podem ver, eu estou queimado de sol, passeando uma vida maravilhosa, indolente. Quem diria, Mainardi, que se afastar dos assuntos relacionados ao Brasil faria bem? Olha, quem diria? Quem diria? Quem diria? E o Oscar? Certeza, né? Se seja triste, é melhor estar triste em Veneza do que estar triste em Osasco, né? Muito melhor. Não há dúvida. Não, eu queria agradecer vocês também por abrir espaço aqui, me convidar para escrever para o Não é Imprensa. Eu achei que eu ia somar bastante, mas esses dias uma menina comentou assim, poxa vida, ótimo texto, Oscar, mas para mim eu vou parar de assinar o Não é Imprensa. Eu falei, pô, eu vim para agregar, não para desestimular. Ela ficou triste porque eu escrevi um negócio que era real lá, cara. Então, mas o Brasil é isso, você vê, o Brasil é assim, ótimo... mais leve e mais engraçado. O Brasil é isso, ótimo texto, mas eu vou parar de assinar, porque o Brasil pune quem faz coisa boa. Eu sei, eu tô puto,
Ó, antes da gente ir para a próxima, eu tô puto que eu tô pagando imposto, tô declarando imposto, isso aí tá acabando com a minha semana. No Brasil, eu me sinto, sabe o quê, o Mainardi, você que tá na Itália? Eu me sinto no comércio, chega a máfia, bate na porta com um taco de beisebol e fala: quanto você ganhou esse mês? Metade é meu, me dá. Senão te dá uma paulada e você vai dormir com os peixes. Aí você dá. Isso é o governo brasileiro, né? Então, tô me sentindo assim essa semana, porque essa semana eu tô declarando imposto, aí você vai lembrando todo o trabalho, todo o estresse que você aguentou. Chega o governo, simplesmente fala: bom, metade é meu, dá aí para mim, senão... Então a competência é punido com isso aí mesmo. Eu pago o IOF de todos vocês para não ter que falar sobre o Brasil e sobre o governo brasileiro. Vamos para a primeira notícia. Então vamos falar do governo americano, Kiuso, já que o Mainardi quer falar do governo brasileiro ou não? Vamos lá. Ui, lá, lá. É isso aí. Assim, a gente vai falar do Trump, mas do Trump falando do Brasil, né? Que o Trump está querendo ele tá punir o Brasil. Ele tá querendo punir todo mundo, né? Ele tá maluco, taxando todo mundo. Tá fazendo essas... vocês estão vendo aí no vídeo, esses podcasts dele na Casa Branca, né? Esses mas para aí, olha que moral o Bolsonaro tem com o Trump. Ele fez o Trump atender o Hélio Negão. O Bolsonaro realmente tem uma moral. Depois que o Bananinha entregou os pendrive, até o Hélio Negão tem audiência com o Trump na Casa Branca, olha lá. Mas leva bronca, né? O Hélio Negão aí levou um pito. Levou um pito, Hélio Negão, olha lá. Mas vamos lá, que você dizia que o Trump quer punir o Brasil, então? Não, primeiro ele começou com essa história aí de fazer os reality show dele na Casa Branca, né? Começou, talvez o primeiro tenha sido, acho que com o Zelensky, né? Que aquela foi um show palhaçada de horror, que ele fez. Aquilo foi um show de horror. E o que é interessante, né? O Zelensky chamou a atenção, falou: olha, o que vocês vão fazer com o Putin, né? O Putin não cumpre nenhum acordo. Aí, não, a gente eu sou o Donald Trump, ele vai cumprir todos os acordos. E agora ele tá chorando as pitangas, o Trump falando: ele é louco, eles querem matar todo mundo. Quer dizer, o Zelensky já tinha falado para ele antes. Mas o problema é que tem essa questão de punir o Brasil, que é as sanções, né? Que o governo americano quer colocar principalmente no Alexandre de Moraes, né? E aí é cortar Começaram falando que iam cortar o cartão de crédito, subsídio econômico lá, ou seja, ele não ia poder usar mais o cartão de crédito porque são bandeiras americanas, né? E nem ter conta nos Estados Unidos, essas coisas. Mas agora parece que a coisa baixou um pouco a poeira e parece que vai ser só cancelar o visto, né? Do Xandão e de algumas outras autoridades. Mas essa informação não veio ainda, a gente não sabe quem é que vai perder o visto, se vai perder o visto mesmo, a partir de quando. Tá um pouco nebulosa essa história, né? Mas como o Trump agora está sendo chamado de Take-o, né? Trump always check it out. Ele sempre arrega. E ele ficou bravo, inclusive, essa semana, porque acho que foi um colunista, não sei se foi do Washington Post que falou isso, né? Financial Times. Né? E ele ficou louco da vida. Ele, não, eu não arrego. Então, a gente vai ter que esperar para ver o que vai ser dessas sanções aí que ele quer aplicar ao Brasil. O show de horrores dele, como disse o Danilo, que começou com essa vergonha do encontro no Salão Oval com o Zelensky, o comediante que saiu muito bem mais uma vez, né, que manteve a clareza e os propósitos dele. E a coerência, né? Sempre. Ele em nenhum momento fraquejou. Esse show de horrores não está punindo só o Brasil, né? Pune o mundo inteiro, pune todos nós. Ele desmoralizou até a corrupção, é um negócio inacreditável. A gente queria prender o Bolsonaro por roubar um Rolex dos sauditas, o cara está aceitando um 747 do Catar. A dimensão da corrupção dele
concedendo perdão judicial para o filho da mulher que deu $1 milhão durante um jantar para ele. É tudo tão porco que até os nossos parâmetros... Quer dizer, o Lula ficaria 325 anos na cadeia se tivesse feito o que está fazendo o Trump nesse pouco período, né? Então, até está lavando até a corrupção do Lula, incrivelmente. O Oscar fala? Não, que ele falou que ficaria preso. Eu acho que o Lula sairia antes. Aí que tá. Perdão judicial. Exato. Mas aí, só retomando o episódio do Zelensky, cara, eu não sei vocês, eu me senti mal vendo aquilo, cara. Humanamente, individualmente, eu me senti mal. Eu também. Porque é o seguinte, ninguém aqui é inocente, política é assim que se faz, certo? Política é só uma arte de você trancar quem você quer numa sala, achincalhar o cara, pro cara dar o que você quer, e quem tem o bastão maior, né, vence. E política é isso aí. Só que é o seguinte, é a tal diferença de você comer um cachorro quente, você vê como uma salsicha é feita, né? Você pega uma câmera e põe lá na sala e começa a mostrar como que essas coisas são feitas, você se sente mal, cara. Eu não quero ver isso sendo feito, sabe? Não, com um teatrinho grotesco, né? Exato. Com jornalista com uma pergunta combinada para humilhar, para tentar... Perfeito. Tipo assim, óbvio que levaram o Zelensky lá para tirar o que queriam do Zelensky, que era o interesse do momento, que para com essa guerra aí, que os Estados Unidos quer... Eu não vou bancar essa droga, esse problema não é meu. Só que isso, obviamente, seria feito em sala fechada, de uma maneira que você traz o cara lá e pressiona o cara a fazer o que você quer para o seu interesse. Isso é política, e quem tem a bomba atômica maior ganha, e sempre foi assim, certo? Agora, você fazer um teatrinho grotesco, colocar câmera, televisionar, e você ter ainda aquele o vice do Trump, que ainda eu acho que é pior do que ele, aquela cara dele. Consegue ser pior ainda. É um episódio que... E eu vi no Twitter gente se deliciando com aquilo. Eu falo, sinceramente, cara, é um tal negócio, você é maníaco, porque a gente gosta de cachorro quente, mas eu não quero ver como a salsicha é feita. Se eu ver, eu provavelmente ficarei enojado e não comerei cachorro-quente por bom tempo. Agora, alguém que vê como a salsicha é feita e fica se deliciando, olha ali, diz muito também sobre o tipo de militância que a gente tem hoje, né? O tipo de gente que a gente tem hoje, né? Esse tipo de coisa é feito escondida para que a opinião pública fique geralmente do lado que tem que ficar. Agora, sendo feitas claras, um episódio desse e tendo um monte de gente feliz que isso aconteceu, diz muito sobre os tempos que a gente vive. Vocês não acham? A facilidade com a qual a opinião pública é manipulada e muda de lado é desconcertante, né? A gente fica surpreso, porque a gente que até um determinado momento ainda tinha uma visão clara do que era o mal representado pelo Putin, no dia seguinte, 2 minutos depois, já se deliciava com a chincalhe do Salão Oval. Perfeito, Diogo. Inclusive, já que você está falando disso, eu acho que, já que o assunto é esse, cabe falar dessa visão binária que muda, e que muda de uma hora para outra. Por exemplo, isso não é muito claro que se alguém invade um país, se o mundo está democraticamente armado e alguém invade o território de outro, quem invadiu está errado? Isso é um valor claro e absoluto, certo? Um princípio que soberania... Inclusive... Não existe nada mais simples do que isso, né? Porque tem uma linha traçada no chão. Inclusive, o bolsonarista, foi eleito usando bandeirinha da Ucrânia no Twitter. Lembra, o Maynard, quando xingavam a gente? Era um monte de bandeirinha da Ucrânia, tem que ucranizar. Aí basta uma ordem do Trump. Agora a Ucrânia é a vilã. Então agora a Ucrânia é a vilã e o Putin é certo. É 1984 na veia. Não estamos em guerra com a Eurásia. Nunca estiver. Agora é a Lestásia. Exatamente. E no outro dia, nós fomos amigos da Eurásia. Errado é... E muda. E isso está acontecendo exatamente agora com o Nicolas Ferreira, já que o assunto é o Trump querendo punir.
O Nicolas apareceu um tempo atrás dizendo que xingar o Biden era liberdade de expressão. Agora ele aparece dizendo que quem xingar o Trump tem que ser banido de entrar nos Estados Unidos mesmo, que está certo. Então você vê como principalmente se for um comunistinha, né? Principalmente se for alguém pequeno e que não... Enfim, exato. Aí tem que parar mesmo. Então eu te pergunto o seguinte, o que acontece quando a máquina pública for parar na mão de um cara cínico igual o Nicolas, que não tem um valor absoluto que ele defende? Porque, primeiro, xingar o Biden é liberdade de expressão, democracia, que eu não sei o que esse cara está querendo apitar na democracia americana, mas é democracia. E agora que desceu a portaria do Trump, que quem xingar o Trump vai ser punido, ele defende, é isso aí, quem xingar o Trump, quem xingar o Trump vai ser punido de entrar lá, tá certo. Não tem agora. Não tem. Então, ninguém defende valor absoluto. Não. E viver num mundo assim é viver a um passo do abismo. Mas tem uma coisa que... no Brasil, a gente está acostumado com arbítrio, com picaretagem, com quadrilha, né? Mas quando a coisa começa a vir dos Estados Unidos por exemplo, aquela bobagem que o Trump fez com a foto do Papa, né? Vestido de Papa e tal... é só uma brincadeira. Tudo bem, a gente não espera muita coisa do Trump, ele vai colocar coisa idiota na rede social dele. Mas quando o perfil oficial da Casa Branca republicou aquilo, você vê que já não tem mais a ideia de institucionalidade, né? A mesma coisa acontece agora com essas coisas de querer sancionar juiz. Assim, não vou aqui defender o Supremo Tribunal Federal, tá fazendo um monte de besteira. É arbitrário, sim, sempre foi. A gente viu... O Mainardi está aqui para confirmar os danos que ele ficou cobrindo, mensalão, petrolão, essas coisas todas. A gente sabe que o judiciário sempre teve problemas, né? Quem não se lembra do Joaquim Barbosa, né? Falando do Lewandowski, você fica aqui fazendo chicana para ajudar os teus amigos e tal. Então a gente sempre teve esses problemas no Brasil, porque o Brasil sempre foi um país subdesenvolvido e tal. Mas os Estados Unidos, a ideia que a gente tem dos Estados Unidos é que tem instituições fortes. E eu não sei... A ideia que a gente tinha. A ideia que a gente tinha, porque agora começa a ficar a ideia que a gente tem é que, quer dizer, o presidente que entrar lá vai poder fazer o que quiser, sair sancionando quem ele quiser, sem dar muita justificativa. As taxações, esse absurdo de taxações, essa é uma loucura. Sair taxando todo mundo sem critério nenhum, né? Vai, volta, taxa de 100%, depois joga para 40%, depois para 10%. Agora quer anexar o Canadá. Quer dizer, já pode tudo, quer dizer, não tem mais instituições dos Estados Unidos para fazer nada. Assim, as embaixadas, você começa a entrar nos sites das embaixadas, a linguagem Make America Great Again, que é uma puta lorota também. O que é exatamente fazer a América grande de novo? É tentar voltar a uma época de, sei lá, 1960, 70, que os Estados Unidos tinham um monte de fábrica, eles compravam produtos, sei lá, o mundo mudou, né? Apesar da linguagem ser nova, ser uma linguagem de TikTok, que é o que o Trump está fazendo, quer dizer, é praticamente um reality show, né? Que ele transforma todas essas conferências na Casa Branca que ele está fazendo, com o Zelensky, com o próprio Netanyahu, com o Macron, né? Colocar ali, parecer um reality show, mas as ideias são velhas, né? As ideias do Trump não são novas, são velhas. Quer dizer, querer se impor pela força... e eu não sei se os Estados Unidos têm essa força hoje, né, para querer se impor com o poderio da China, militar não, econômico, né? A China praticamente comprou todo mundo, né? Provavelmente ele tentou fazer um acordo o Trump tentou fazer um acordo com o Putin para afastar a Rússia da China, mas não conseguiu. Quer dizer, está todo mundo endividado com a China e não sei exatamente o que os Estados Unidos pode fazer para inverter essa situação, né? Talvez com força militar, mas eu não sei se o mundo hoje comporta mais essa questão da força militar. As coisas mudaram muito e eu acho que as ideias do Trump são velhas e ele não tem muito o que oferecer, a não ser esses showzinhos ridículos que ele fica fazendo, querendo parecer que tem força, mas na verdade, sabe, o Zelensky sabe muito bem, mas esse africano que passou aqui no vídeo que a gente viu também fez uma piada muito boa, né? Falou, a gente da África não tem dinheiro para dar um avião pro Trump. Exatamente. Aí todo mundo deu risada. E o que é mais engraçado, até o Trump riu, né? Até ele achou graça nessa piada.
Pelo menos ele tem uma descarada, né? Sobre o Alexandre de Moraes, é problema nosso, né? É problema dos brasileiros, não é problema para ser resolvido por uma carteirada do presidente dos Estados Unidos ou pelo Congresso dos Estados Unidos. É evidente que é um problema nosso, que nós deveríamos ter resolvido tempos atrás. A gente sabe o que é o STF, o nosso site foi o único sempre que bateu no STF, que deu a privada de ouro inventada pelo Danilo em caráter permanente ao Gilmar Mendes. Então, a gente se apropriou desse tema e bate continuamente nele, mas é um problema nosso, que tem que ser resolvido por nós. O resto é um assédio terrível, né? O que o Trump faz com Harvard, por exemplo, é criminoso, porque impede pesquisa científica, não é? Aproveitando o pretexto das manifestações antissemitas, estendeu para uma cruzada populista contra a academia, que é um alvo bastante fácil, quando o seu eleitorado é todo não formado e não acadêmico, mas é uma baixaria absoluta. Tudo que tem sido feito é revoltante. O discurso sobre criptomoeda, enquanto os filhos dele fazem negócio no mundo inteiro, esse cara muda as leis para tentar abrir brechas para a criptomoeda, que ele não sabe o que vai acontecer nem no mercado financeiro mundial daqui a pouco, por causa disso. É tudo muito chocante, viu? Muito chocante. Sobre o Alexandre de Moraes é maluco, né? Porque a impressão que dá é a família, daí o Bolsonaro vai lá, faz bosta aqui, chora para a mãe, e daí não consegue resolver, então vou chorar para meu pai. Então vai para os Estados Unidos e começa a falar, ai, pai, me ajuda aqui. É muito maluco como acontece. E os caras ajudam Alexandre de Moraes. Todo mundo que se contrapôs ao Trump acabou saindo bem. Ele elegeu o primeiro-ministro do Canadá, o presidente da Austrália, até na Romênia ele conseguiu perder a eleição. Então ele tem uma rejeição tão grande no resto do mundo que vai acabar dando uma forcinha para o Alexandre de Moraes também. Então tudo ruim para nós. E o que mais me assusta nisso é porque, mais uma vez, não tem valor absoluto nenhum sendo defendido aqui. Não é que estão indo lá, Trump, Estados Unidos, ajude a liberdade a ser estabelecida no Brasil. Não é não. Estão indo lá dizer o seguinte, ajude o Bolsonaro a passar impune. É isso aí. Porque se a gente voltar, é a gente que vai fazer isso que o Alexandre de Moraes está fazendo. Uhum. É simplesmente isso. Eles não querem a liberdade no Brasil. Bom, tá aí o que mais me assusta é como a briga não é por um valor absoluto como a liberdade. A briga é para ver quem controla a máquina que vai controlar a liberdade. Porque vamos lembrar direito que eles não gostam de lembrar, quando o Bolsonaro foi presidente, ele tentou sim dar um golpe. Seguidores estavam lá pedindo um golpe de uma ditadura militar. Ele censurou, sim, você sabe disso. O Maynard, na época do que estava no Manhattan Connection na Cultura, eu fui convidado, porque o governo Bolsonaro tentou me prender. Eu fui grampeado por empresário bolsonarista, que tem matéria no UOL, onde o Aras, ele pede para o Aras me prender, entende? Então, assim, é uma loucura. Está aí o Nicolas dizendo que você pode xingar o Biden, mas não o Trump. Então não é uma luta, não é o William Wallace, coração valente, freedom, não é o exército brigando por liberdade. É o exército brigando para ver quem vai sentar na cadeira do Alexandre de Moraes. É isso aí. Quem vai ser o Alexandre de Moraes no momento? É isso. E isso você matou a questão, Danilo, porque a questão é justamente essa. Valem os princípios ou vale o que eles chamam de realismo, ou ganho porco imediato. E é a mesma lógica seguida pelo Lula também. Então, a gente perfeito. Conhece essa gente. Isso. Com Lula, para o Lula, o Trump é um ditador, desgraçado, imperialista. Já o Maduro é um democrata. E vice-versa vale. O próprio Nicolas que está aí. O Putin. O abraço dele no Putin foi uma das coisas mais vergonhosas. Tudo bem, o Bolsonaro foi lá lamber os pés dele porque precisava do adubo, do esterco do Putin. O Lula não. O Lula, uma coisa tão abjeta. É fã mesmo.
exatamente, é um abraço sentido. É bom a gente sempre deixar o registro. O próprio Nicolas, que hoje está falando de democracia, que ontem xingar o Biden era bonito e liberdade, hoje xingar o Trump é feio e justifica o cerceamento de liberdade. Esse cara, o dia que viajou lá para Dubai, era vereador, viajou para Dubai para puxar o saco da família Bolsonaro, para ver se ganhava claque bolsonarista, e deu certo, ganhou. Que eu fui lá zoar ele no Twitter, que estava usando dinheiro de vereador para fazer uma viagem, me processou e mandou eu retirar as coisas. Usou a máquina estatal para tentar calar uma crítica e uma zoeira que eu estava fazendo com ele. Então, esse é o espírito autoritário dessas pessoas. Elas não lutam por liberdade. É muito bom deixar o registro aqui. É isso. Vamos mudar de assunto ou tem mais aí? Não, vamos... Quer dizer, tem mais. Tem mais... Vamos embora. Tem mais... Como é que é? Eu não sei como é que o Bernardo vai ficar vendo essas imagens. Olha lá. Bom, nós estamos aí já... A melhor coisa de ser... na rota da eleição, né? A melhor coisa de ser um opinionista desempregado é não ter que dar opinião a respeito dessas coisas. O desemprego é uma bênção. Mas a gente está aí se encaminhando para as eleições do ano que vem. Já começaram, né, todas as articulações, tanto de esquerda quanto de direita. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque, novamente, a gente tem uma polarização. A gente ficou muito tempo com o Lula, né, e o PSDB polarizando o debate, sem deixar ninguém entrar, né? Que o Lula tem essa capacidade, né, de não deixar surgirem novas lideranças na esquerda, porque as lideranças que ele exaltou foi a Dilma, por exemplo, o próprio Haddad, que são postes, né? São pessoas que provavelmente não vão roubar o eleitorado dele, né? E o Bolsonaro vai na mesma linha, que é o que ele está fazendo agora com o Tarcísio, que é o governador de São Paulo, quer dizer, começou a ganhar uma certo espaço, né? E há uma articulação do Centrão, do Temer, do Kassab, aquela gente toda que a gente conhece bem, em prol do Tarcísio, e o Bolsonaro já começou a querer dar uma tesourada, porque ele, como o Lula, eles são idênticos no final, né? Os dois não querem largar o osso, né? Eles não querem que ninguém roube o eleitorado deles. E a gente está vendo isso, essa discussão brasileira que a gente fica sempre nesse loop infinito, né, de pessoas escroques aí, que não vão trazer nada para a gente de efetivo e vai ficar sempre nessa lenga-lenga, nessa conversa mole, nessa lorota. Porque é o que você falou, Danilo, essas pessoas querem poder, né? Eles querem mandar, querem o penduricalho, que é o cartão corporativo. Agora, fazer alguma coisa efetivamente para o país. Não tem projeto, não tem nada, quer dizer. A gente vive se Dante fosse brasileiro, um dos círculos do inferno de Dante seria o Brasil, seria isso aqui que a gente vive, cara. Isso aqui não tem fim, bicho. Isso aqui começa assim, termina assim. Isso aqui é um círculo do inferno de Dante, cara. A gente fica torturado infinitamente aqui pelas mesmas coisas o tempo todo. Não importa o tempo, a época, é essa merda, cara. Sabe o que é impressionante para mim? Que o expoente máximo da direita é o Bolsonaro, o expoente máximo da esquerda é o Lula. Cara, não é possível isso. Não é possível que a gente não consiga renovar. Você vê lá fora, aparecem pessoas expoentes dos dois lados, e pessoas que têm alguma... Por mais que você goste ou não, elas conseguem desenvolver. E aqui a gente fica num eterno banho-maria, num requentamento, e a gente se cansa de ver do que eles apresentam para a gente, e ainda assim a gente continua apoiando e votando e endossando. Cara, isso é impressionante. E se você vai dizer isso, você está errado ainda por cima, né? Uhum. Mudar é uma coisa completamente desconfortável para o brasileiro. São gerontocracia, você tem inteira razão. Os Estados Unidos e Brasil são governados e as eleições disputadas por gente velha como idade mesmo, não só como ideia.
porque tem muito jovem com ideia velha, mas tanto faz, dá uma arejada. Na Europa, tem uma população velha, os políticos são todos jovens, o que é espantoso. Aqui, verdade. Tem 40 e poucos anos, a líder da oposição tem 39. A França tem um presidente jovem, até a Inglaterra renovou todo o arsenal de políticos. O alemão é 20 anos mais jovem do que o Lula, e já é passado. É inacreditável como Espanha, todo mundo jovem. É inacreditável como a gente tenha ficado... Agora, eu acho que está errado esse negócio aí, Kilso, né? Eles tentam sobreviver monopolizando o debate, mas porque os brasileiros são incapazes de criar alternativas. Eles monopolizam, e o papel deles é esse daí, monopolizar. Um teve que mobilizar para fugir da cadeia, o outro mobiliza para escapar da cadeia agora, para não ir para a cadeia, mas nós fomos incapazes de criar alguma coisa razoavelmente decente, alternativa. Eu acho que o Danilo seria uma ótima alternativa. Não, eu quero ir embora, Mainardi. Eu quero... Por você eu não diria isso, você vai muito melhor, venha para cá. Quando... Não fala uma coisa dessa, você não divide camarim com ele, cara. Você não sabe o que você tá falando. Eu espero, em breve, quando eu tiver com a idade do Mainardi, estar numa posição semelhante. De longe, feliz. Olha como o Mainardi está feliz. Eu espero por você. Eu vou estar morto já, não vou acompanhar, mas eu vou ficar torcendo por você. No círculo do inferno que você disse, eu vou estar lá. Vai, Danilo. Mas sabe o que é? O Brasil é uma província, cara, dividida. A política brasileira é uma província cheia de coronel, cara. É só os coronel velho, bicho. É um monte de coronel. Aí aí chegou o Bolsonaro ali e quando começou-se a criar um campo esse campo parece que não foi muito explorado ainda, que estava abandonado há muito tempo, é o campo do centro e da direita e do liberalismo, aquele emaranhado de coisas que quer um campo oposto a tudo aquilo que já está estabelecido no Brasil, que é socialismo, getulismo, esquerdismo e tudo mais. Aí chegou uma anta igual o Bolsonaro e conseguiu ser o coronel que pôs o cercado no campo e falou, agora eu sou o Lula daqui. Eu sou o coronel, eu sou o Sarney dessa área, eu sou o Lula dessa área. E o brasileiro aceitou, né, cara? Puta que porra. Então é isso. O rebanho correu para o curralzinho. No fim, um país tem o tamanho do seu povo, né? E é isso aí. É isso aí, cara. Mas isso é realidade, porque a expressão, os políticos são expressão do povo também, né? A gente ficou muito animado com a Lava Jato, tudo que a gente começou a ver, um monte de políticos sendo presos, as pessoas indo para a rua pedir, sabe, protestar e pedir os princípios, né, que você estava falando agora há pouco, quer dizer, a pessoa queria liberdade, queria o fim da corrupção e tudo mais. E eu não sei se alguém aqui imaginava que o negócio ia desandar ao ponto de a gente piorar a situação, porque todo mundo acabou sendo os presos, né, a pessoa que estava preso foi solto, voltou para a vida pública, as empreiteiras que roubaram não tiveram seus processos cancelados, as multas canceladas. Quer dizer, eu acho que a gente regrediu ainda o anterior ao que era. Né? A gente piorou tanto que o Sérgio Moro virou uma espécie de alcolumbre, né? Eu vejo ele de vez em quando assim. Não, mas tem uma coisa interessante que é a falta de oportunidade, o oportunismo, vamos dizer assim, dos políticos brasileiros. Tá todo mundo indo atrás do Lula, você vê? Você falou desse negócio da juventude, né? Eu me lembro no Roda Viva, você falou isso pro Boulos, né? 40 anos a esquerda brasileira é dominada por um ex-presidiário milionário, responsável pela maior rapina da história, amigo de empreiteiros, coutores confessos. Você é jovem. Em vez de tentar se transformar no príncipe herdeiro do Lula, por que você não se desgarra? Eu não sei se você está vendo o que acontece aqui na Europa. O Partido Verde acaba de nomear uma garota de 40 anos, que é mais ou menos a tua idade, né, para comandar o partido. Talvez ela assuma o poder, uma renovação total, absoluta. Por que você não sai debaixo da saia do Lula e
e tenta refrescar um pouquinho a política brasileira da tua ala o quanto antes. Não dá para ficar debaixo dessa velharada emporcalhada. Mas você vê, o Boulos está até hoje pendurado no Lula, né? Ele tentou aí, jogaram... Mas o Lula tem essa coisa, ele escolhe aquela pessoa que não vai para frente, aquela pessoa que vai ser subserviente a ele. Né? E as pessoas, os outros políticos, eles acabam indo na onda, e agora tem essa coisa, essa política meio de TikTok, política de rede social, eles não querem confrontar os, entre aspas, líderes, né, os mitos. Você vê, o Bolsonaro está preso praticamente à beira da cadeia, inelegível pro resto da vida, e o pessoal ainda fica falando que ele talvez seja candidato. Pô, não, Kilso, não. Ninguém quer assumir, pegar a bandeira e falar, vamos pra frente, vamos mudar essa coisa. Então, você não tem mais essa ousadia, né? Não, o pessoal não fica falando que ele vai ser candidato, o pessoal fica dando pix pra esse vagabundo. É mais embaixo o buraco, é mais miserável. Você entendeu? O pessoal dá pix para um cara que ganha salário de partido político, um cara que ganha salário de ex-presidente, um cara que nunca trabalhou na vida, um cara que tem o filho morando nos Estados Unidos com uma Barbie, brincando de ser príncipe com dinheiro de vida pública, o cara ainda pede pix e ganha pix. O que você vai esperar daqui, porra? O que você vai esperar daqui? Mas isso é uma coisa que a direita precisa aprender com a esquerda também, né? A esquerda sabe ter coesão, a direita, cara. Tem o Bolsonaro, se aparece um Nicola, não! Aí começa a dividir, a tensão começa a mudar, aparece o Gustavo Lima, não, peraí! Daí começa a virar uma bagunça. E você vê a esquerda, eles conseguem manter uma coesão, assim, tipo, não, é isso aqui, vamos manter aqui, o que o Lula falar é lei. E a direita não consegue. Na verdade, o que eu vejo... Isso vai durar até a morte do Lula, né? Que vai ocorrer em breve, por uma questão natural. Vai ocorrer em breve. Daí vai virar igualzinho, vai fragmentar tudo de novo. Porque, e na verdade, a picadora não vai mais existir nesse campo todo também. Na verdade, o que eu vejo é o contrário. Eu vejo o bolsonarismo, essa tal da direita brasileira aí, tentando fazer o que a esquerda fez. Porque a esquerda, que foi exatamente isso que a esquerda fez. O Lula tá lá, um dia, sei lá, surge uma Marina Silva, a própria esquerda acaba, o próprio lulismo sabota e acaba com a Marina Silva. Não pode ter ninguém, certo? O Ciro Gomes aparece, o Lula, o PT, o lulismo acaba com o Ciro Gomes, né? Aí quando aparece o Boulos ajoelha e ilustra as bolas do Lula, aí esse pode. O Haddad é um poste, não sabe fazer nada, mas como é subserviente, pode. E o bolsonarismo, na verdade, é exatamente essa escola que eles tentam fazer. Quando surge um Nicolas aí, começa a ficar popular, aí se o Nicolas começa a sair da casinha, na hora eles já começam a sabotar o Nicolas. E o Nicolas volta. A gente viu isso algumas vezes esse ano, não? Quando aparece um estelionatário igual o Pablo Marçal ali, que começa a sair da casinha como um expoente, já começa a dar cacetada no cara, porque só pode ter o Bolsonaro. Então, o bolsonarismo segue. O próprio Sérgio Moro, que estava lá popular ao lado do Bolsonaro, quem acabou com a Lava Jato, com o Sérgio Moro, foi o Bolsonaro. Pelo mesmo motivo que o Lula acabou com a Marina. Porque não pode ter mais ninguém popular, não pode ter ninguém popular nesse campo, que é só dele. Então, na verdade, é a direita que copia o padrão da esquerda, que tenta copiar, né? E a gente tá vendo isso aí. Agora, eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir. É engraçado como o progressista fala que tá de olho no futuro, mas adora múmia. O negócio dos caras é múmia. É o progressista. Nós somos o futuro, nós temos os valores do futuro, mas só sabe cultuar múmia. Se o Fidel Castro tivesse embalsamado lá, tava todo mundo lá fazer peregrinação para adorar o Lula, tá? A múmia conservada no álcool e tá aí, ó, com ideias antigas, ultrapassadas e sendo cultuado até hoje. Então, esse é o progressismo que a gente tem aqui e, ao mesmo tempo, a direita que luta por liberdade é que pede uma ditadura militar. Então, isso aqui é um hospício. Imagina que, Danilo, outro dia eu recebi um artigo que eu tinha feito em 2002 sobre o Lula, dizendo que o que mais me espantava era a velhice das ideias dele. Ele só era um representante do que a gente tinha de mais arcaico, de mais apodrecido. E isso em 2002, imagina. Estamos em 2025
Não vai longe, não. A gente está discutindo a mesma coisa. Não vai longe, não. Contra o Brasil é de 88, não? Acho que sim. É de 88. Pode ser. Quando eu li um tempo atrás, eu falei, parece que foi escrito hoje. Era mais divertido aquele país lá, pelo menos. O país imaginário era mais divertido. Bom, eu estou ficando deprimido, pessoal. Vamos mudar de tema. Eu não, já estou te vendo aqui embaixo, tocando a minha campainha. Mas, Danilo, você já quer entregar o prêmio? Não, eu acho que vamos fazer vamos fazer as considerações do prêmio ou tem mais assuntos para discutir que usou? A gente pode voltar no final para conversar mais um pouco, mas acho que para dar uma quebrada no clima aqui. O Brasil falando de Brasil, a gente começa a ficar meio deprimido. Então, muito deprimido. Vamos fazer uma graça aqui, depois a gente volta. Bom, então vamos premiar agora quem merece. Chegou a hora do prêmio Privada de Ouro, né? Que é o prêmio. A gente tem aqui, sempre estamos de tempos em tempos premiando os maiores idiotas do Brasil, do período, né? E nós temos alguns candidatos, não é isso que uso? Quem que são os candidatos aí desse período? Tá englobando de janeiro até aqui, é quase primeiro semestre, né, de 2025. A gente tem os finalistas, né? Porque é difícil, são muitos idiotas, né? É difícil, né, que uso. Teve uma votação, a gente está se baseando muito também na votação que teve no site, né? Então, esses são os finalistas. E são as pessoas mais lembradas aí durante esse ano todo aí desde o ano passado, que a gente fez a primeira edição, né, nosso troféu. Agora a gente tem aí os 3 finalistas, que é a Janja, que ela apareceu de novo, né? Ano passado ano passado ela ganhou, inclusive. Quem diria, né? Quem diria? O Dudu Bananinha, o revolucionário do Pix, e o nosso eterno Fernando Tachad. Estamos aí com os 3 finalistas. Isso é páreo duro, né? Vamos começar pelo... Isso aí foi o público do Não é Imprensa, os assinantes que escolheram, né? Mas a gente vai votar também. Vai votar também. Nós temos o Tachad, né, que entrou nesse governo em defesa do pobre, né, para ajudar o Brasil, para ajudar os pobres do Brasil, e que com suas medidas está fazendo o pobre ficar mais pobre ainda, não é? Taxando tudo. Agora o pobre não pode mais comprar coisas em aplicativos, né? Porque já está subindo o preço. O que mais que ele taxou tudo, né? Taxou tudo. A última dele foi taxar o IOF, né? Legal. Mas sempre que aparece uma aberturinha para ele taxar, para ele arrancar o dinheiro do povo, ele não se faz de rogado, né? Será que o Tachad declara certinho o imposto dele? Será que está tudo certinho? Será que está tudo como deve estar? Será? Acho que sim, né? O pessoal é... Não, o pessoal é exemplo. O pessoal é exemplo. A parentada dele deve ter emprego em alguma repartição pública. Isso. Tá certo. É como eles completam a renda. Boa. Tá certo, né? É isso aí. É assim que se faz, não é? Pois é. Eu estou vendo aqui as ilustrações, são muito engraçadas. A Janja não são ilustrações, são fotos reais, o Mainardi. As fotos são ótimas. Colheram o momento certo. A Janja com dinheiro na mão, o Haddad com dinheiro na frente, o Bananinha cagando dinheiro, né? Isso, exato. Todos eles gostam desse cagando moeda. Isso. Dele. Só que o Bananinha, ele caga a moeda, mas chora. Ele... Dói, né? As moedas são grandes, é por isso. Aí dói na hora de sair. Eu gostei da ideia de chamar o Haddad para ser ministro da Economia, porque é um cara formado em economia. Não é isso, não? É um cara que entende economia, não é verdade? É um cara que dedicou a vida dele à economia. Então, nada mais certo do que confiar a economia de um país de dimensões continentais a um cara como esse. Certo ou não? Isso aí, o propósito é muito claro, né? Isso. Gastar o suficiente para reeleger o patrão. Isso, porque você tem uma empresa, quem que você vai chamar para cuidar da parte financeira? Alguém que tem experiência.
Claro. E se você tem um país, você faz o quê? Você chama um professor também, advogado, para cuidar da economia. Ué, mas isso é óbvio. Não tem como dar errado, tem? Sujeito que nunca fez nada direito, Isso. Nunca foi reeleito para nada. Isso. Tá aí, ó. Nessa lógica tem que chamar a Janja para ser diplomata, então, cara. Mas ela já é, né? Quase, praticamente. Porque tanto que ela viaja, né? Não, é pior do que isso. Ela é chefe da diplomacia, né? Ela dá a linha do Itamaraty. É bem pior do que isso. Bem pior do que as viagens dela. São as orientações dela para toda a política externa brasileira. Mas só uma autoridade em diplomacia falaria frases como fuck you, Elon Musk. Sim. Só uma diplomata nata chegaria para o chefe de Estado da China e falaria as merdas que ela falou. Então, é um exemplo mesmo, né? Meteu o dedo na cara do chinês. Uma diplomata. E o Bananinha, assim, ele é uma figura patética, né, cara? É uma figura... O cara tá na Disney lá, brincando de Barbie com a mulher, dizendo que está sofrendo perseguição. De onde vem o dinheiro dele para morar para viver com dólar a 6 por 1? De onde vem esse dinheiro aí? O cara que não trabalhou, não tem empresa, não tem nada. Alguém tem ideia, não? Ele tá cagando mesmo dinheiro, né? Acho que Literalmente. Hã? Literalmente. Olha, o sanfoneiro oficial lá que fez uma campanha, a última campanha do Pix pro Bolsonaro, disse que o Bolsonaro que banca, né? E o Bananinha ficou até bravo, falou, olha, queria agradecer aí pela preocupação, mas eu tenho como me sustentar aqui. Como? Ele frita hambúrguer, não é isso? Mas não é nem o Bolsonaro que paga ele, né? É a galera que paga o Bolsonaro que paga ele. É isso? Exato. Essas pessoas, essas 3 pessoas que vocês estão vendo aí, nenhuma dessas pessoas tem noção de onde vem o dinheiro. Nenhuma dessas 3 pessoas tem noção o que você precisa fazer para ganhar dinheiro. Nenhuma dessas pessoas sabe o que é trabalhar. Nenhuma dessas pessoas sabem o que é você trabalhar, ter que pagar imposto, ter que ir para um trânsito, você vai ir para o trabalho, você não sabe se vai ser assaltado, se vai ser multado, volta para cá. Nenhuma dessas pessoas sabe. Então, é muito fácil taxar. Injustiça com o Haddad, que ele sabe como é que você ganha, portanto que ele vem pegar. Ele sabe de onde tirar, né? Sim. Mas ele sabe onde vai para tirar. Mas sabe que dos 3, o mais patético ainda para mim é o Eduardo, cara, que é um cavalo desse, toda hora que aparece tá chorando. Lembra que ele foi entregar o pendrive pro Sheik? E agora ele tá lá nos Estados Unidos também. Ele finge que tá resolvendo assuntos do Brasil. E como o pessoal é tonto de acreditar, né, velho? Puta que pariu, cara. Eu fico indignado que o Gilmar Mendes não esteja aí na privada de ouro, porque ele é o dono, né, da privada. Mas esse semestre aqui tivemos atuações mais histriônicas, vamos dizer assim, certo, né? Tá certo. Tudo isso foi mais histriônico. Mas como é que ficou a votação? Quem ficou em terceiro lugar? Quem ficou com bronze? Vamos lá. O Bananinha. Bananinha ficou com bronze. Isso foi a votação dos assinantes e a nossa aqui, certo? Bateu? As votações bateram, não? Bateram. Eu até achei que ia ser um pouco diferente do público, mas pelo contrário, do público bateu certinho. É que os acontecimentos também, as últimas semanas, acho que falam por si, né? A gente teve o Bananinha nos Estados Unidos, né? Depois veio a questão da Janja. A Janja já está o ano inteiro, né? Não dá. Na mídia. O Haddad também apareceu bastante por conta desse negócio da taxação, e agora com o negócio do IOF, que ele se arrependeu. Isso que é engraçado, né? Ele taxou todo mundo e se arrependeu. Só que agora não dá mais para voltar atrás, porque vai ter que deixar rombo nas coisas que ele já está contando com dinheiro. Mas, bom, enfim, Bananinha aí merecidamente ganhou a privada de bronze. Segundo lugar, quem vem? Pelos serviços prestados aí, né, nos Estados Unidos. É o nosso herói, né?
O nosso herói, o revolucionário do Pix. Bom, em segundo lugar ficou O o Haddad. nosso querido Tachad. Ele sempre chega em segundo lugar, né? Ele sempre em segundo lugar, é o lugar dele, tá certo. Isso aí não ganha nem votação da privada de ouro, inacreditável. Mas eu votei nele, viu? Eu votei nele. Você votou nele para ouro? Eu votei nele para ouro. Cara, porque dos três, acho que quem fez mais mal em grandes proporções para o Brasil foi ele. Isso é verdade. Apesar da Janja ter feito o que fez, apesar de tudo, é ele que... Pô, aliás, a influência dele é tão grande que o próprio Trump olhou para ele e falou assim, caramba, boa ideia essa de taxar. Cara, ele reverberou. Então, eu não concordo com isso aí, mas está valendo também. É verdade. O que a Haddad fez teve proporções mundiais. É verdade. É um bom argumento. Bom, em primeiro lugar, bicampeonato, né, Danilo? Grande Janja, olha lá, ela tá saudável, viajando. Aliás, a Janja tem um texto meu na imprensa de algumas semanas atrás que ela foi agraciada com o prêmio máximo da cultura brasileira. Veja só, o Mainardi, que é um autor, que é uma referência na literatura brasileira, deve ter ficado agraciado de ver que, veja só, o alto prêmio da cultura brasileira é da Janja, cara. Parabéns a ela aí por toda a contribuição com a cultura brasileira, não é verdade? É isso aí. Nessa foto ela está claramente envelhecida e emagrecida, né? É, sim, ela emagreceu um pouco, porque ela estava no spa aí. Vocês conseguiram encontrá-la em dieta, mas um pouco envelhecida. Pegamos ela num bom ângulo, no ângulo que favorece. Foi um ângulo que favorece, Mainardi. Aliás, eu tive uma observação e esqueci de falar na hora. Tem como colocar a imagem inteira dela, o Kiuso? Põe a imagem inteira dos três aí. Ali. Aliás, aquela foto que tava os três. Tava os três, aquela foto que seja isso. Vocês podem perceber que ela tá mais sacuda que o Bananinha, né? É isso aí, velho. Tem mais culhão que o Bananinha, pô. Tem mais culhão que o Bananinha. Ela põe a cara no chefe do Estado chinês. Isso, pô. Porra, tem mais culhão que o Bananinha. O Bananinha só chora, coitado. Só chora. Mas tá aí, essa foi a privada de ouro primeiro semestre de 2025. Aí, parabéns a todos que votaram aí. Obrigado, pessoal. É isso aí. Bom, vamos passar as brincadeiras aí. Vamos voltar para coisa séria, mas não tão séria assim, para a gente se encaminhar para encerrar. Vamos nessa. Falar um pouco sobre o assunto principal do Mainardi, que é falar do Brasil, da nossa tragédia. Ex-assunto do ex-Mainardi. Mas é engraçado que o Brasil como está aí na tela, né? O Brasil é o país de um futuro que nunca chega, né? A gente sempre esperando, com esperança, ver o Brasil decolar e virar um país pelo menos decente, né? Eu acho que assim, virar de primeiro mundo, essas coisas, acho que é querer muito. Mas pelo menos tornar um país um pouco menos insalubre para a gente viver é sempre uma esperança que nunca chega, né? É muito. Acho que a última esperança talvez tenha sido a Lava Jato. O que vocês acham? Bom, quando você citou o meu livro Contra o Brasil, eu lembro no Contra o Brasil que a única pessoa que achava que o Brasil fosse o país do futuro era o Stefan Zweig, que justamente se suicidou. Exatamente. Eu acho que a gente tem um problema quando o próprio Deus entende que a autoridade máxima aqui é o Lula, porque você vê que esses dias eu descobri que o próprio Deus só trouxe seca no Brasil porque sabia que o Lula seria presidente. Essa frase foi... Eu infelizmente calhei nela, abrindo o jornal, ou sei lá eu o que. É bastante espantosa, né? Isso, então temos um problema aqui, não é? Porque quando... anos de nordestino morrendo de sede e de fome... Para que o Lula... Só para que ele seja eleito. Esse é o Deus mais sádico
mais filho da mãe que já apareceu na história das religiões. É porque é o Deus do Velho Testamento, é por isso. Não, mas tem um erro. Na verdade, não foi Deus, foi o próprio Lula que se colocou, porque Deus é Lula, e Lula é Deus. Então, tudo é a mesma coisa. É Lula se deixar a seca no Nordeste para ele mesmo ir lá e resolver, porque ele é o Neo do Matrix, ele é o tudo, ele é o... Isso. É isso. E como ele não resolveu, ele vai ter que voltar daqui a 200 anos. E aí, só lembrando que a gente estava conversando um tempo atrás, quando o Lula morrer, o Boulos, o PT, a esquerda, vai esperar ele voltar entre as nuvens do céu para resolver tudo que ele prometeu e deixou em aberto. Então, esse foi o meu texto de hoje no Imprensa, que eu postei agora há pouco, que é assim, não é a primeira vez, né? O Lula ele já soltou antes disso. Lembra quando, em 2018, ele soltou Eu sou uma ideia? Cara, ele tá saindo da carne, ele tá virando um espírito de luz, né? Ou quando ele falou que o que ele resolveu em relação às dívidas do governo, nem Jesus, talvez Jesus conseguiria resolver. Então, assim, ele se coloca num lugar que, não sei, acho que o Lula gosta tanto do Biden que ele quer virar o Biden, né? Ele tá maluco, tá desconectado total. A diferença é que a popularidade dele despencou, né? E não vai subir mais. E isso torna ainda mais ridícula esse tipo de opinião ou de fantasia, ou de propaganda, torna ainda mais patético tudo. O que acontece é que o Brasil é um país que tem as coisas fora do lugar, porque quando as coisas estão no lugar, podem ser legais. Por exemplo, um velho com a cara do Lula, falando que o Lula fala, pelo motivo que o Lula tá falando, num boteco, você dá risada. Fala, tá bêbado. Na presidência da República, você assusta, você fala, ih, tá bêbado, mas é o presidente. As coisas são assim, mas só estão fora do lugar. Mas sabe o que é louco? É que, puta, é um dos problemas, né? O brasileiro gosta de slogan, né? O brasileiro não quer ver o que tá por trás do que tá sendo dito, ou da intenção. Tipo, tem o Lula lá falando, aí o primeiro que aparece fazendo piada, tipo, o Lula chama o Bolsonaro de, seu viado. Aí o Bolsonaro, viado é verde, verde é bambu, bola na rede, pau no seu cu. Galera, é isso aí. Aí é esse o cara. E daí, tipo, peraí, nem faz sentido o que ele tá falando. Peraí, galera, calma. Então a gente não... Puta, aí seria educação, mas aí os caras não dão educação e daí começa todo um problema estrutural que, puta, é difícil. Mas vocês cuidem do futuro de vocês. Meu futuro em outro lugar, mas cuidem do futuro de vocês, porque existe o que o Danilo falou, que se criou uma espécie de oportunidade para o Brasil alguns anos atrás, que havia a possibilidade de ocupar esse centro aí com outra figura, etc. De fato, essa oportunidade pode surgir novamente. Então, esperemos que alguém saiba se mexer de maneira um pouco menos grotesca do que o Bolsonaro, saiba ocupar esse espaço. Não é impossível. Não é impossível porque a bola está quicando. Não é impossível que alguém seja esperto o suficiente para colher essa chance, essa oportunidade e dê um chutão para frente. Eu concordo, Mainardi. Eu acho que o Brasil tem futuro. Quando a gente vê, por exemplo, o Pastor Mirim, cara, eu falo, é nele que eu vou votar. Ele é o novo Pablo Marçal, é esse moleque que vai salvar a porra. Pessoal, vamos parando por aqui. Eu ainda tenho que trabalhar, eu não quero tentar me matar hoje. Não, mas só para terminar, eu acho que o Mainardi está levantando uma questão interessante, que assim, eu acho que a gente tem uma oportunidade agora de se livrar das... Isso não quer dizer que a gente vai conseguir arrumar algo melhor, né? Eu não sei o que vai ser desse futuro, mas pelo menos deixar para trás essa coisa arcaica, essa coisa que sabe, esse atraso que o Lula representa, o Bolsonaro também representa, sabe? Eu sei que a esquerda está meio que no mato sem cachorro, né? Porque o Lula está morrendo, o Lula está gagá, e eles não têm nenhum candidato, não tem ninguém para colocar no lugar. Mas o que se diz aí, que é a direita, né, que é o centrão, é velho, é o Kassab, é o Temer, é o Sarney, sei lá quem mais, sabe? Mas pelo menos tem algumas lideranças novas que surgiram
que podem trazer algo diferente. Isso não quer dizer que vai ser bom, o Brasil não vai se transformar numa Suíça, o Brasil não vai se transformar num país de primeiro mundo, mas pelo menos a gente consegue virar a página, deixar esse pessoal para trás, que já deu, né? A gente não aguenta mais ver mensaleiro virando deputado e indo na televisão fazer discurso moralista, sabe? Dizer que é contra a corrupção depois de ter roubado o país como roubaram durante, sei lá, 2 décadas. Então, eu acho que isso a gente tem que se livrar disso e bola para frente e ver o que o futuro nos espera, né? Errar de uma maneira diferente. Errar a gente vai errar, mas pelo menos de um jeito diferente. Inovar no erro. Exatamente. É isso. Bom, foi ótimo conversar com vocês. Obrigado a todos vocês que apareceram. Obrigado, Oscar Mainardi, que uso. Valeu, gente. Valeu. É isso aí. Um abraço e até a próxima. Mainardi. Come uma pizza por mim hoje aí em Roma, Mainardi. Tá ótimo. Será feito. Tchau, Danilo. Tchau. Tchau pra você. Tchau. Valeu. Já eu tô vendo o Oscar de novo. Um abraço, que uso. Tchau. Tchau. É o que resta.